pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí no desenvolvimento da nossa aplicação e vamos trabalhar hoje com a nossa página de relatórios, tá? Em seguida, após a gente estar finalizando essa nossa página de relatórios, nós vamos dedicar os nossos esforços para a gente trabalhar em cima do back-end, para a gente estar criando a funcionalidade de cadastro de cliente, de cadastro de valinho e para gerar o relatório em si, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa rota através do header, porém essa nossa rota ainda não está funcional. Então vamos começar por aqui, né? Vai ser o nosso ponto de partida. A gente já tem a pasta relatórios, porém ela está vazia. Então vamos criar a partir daqui o nosso arquivo. Então vamos ver se a gente vai conseguir. Ó. Vou dar um clique. Aqui eu coloquei o nome como relatórios, tá? Vamos importar ele do nosso diretório pages e relatórios, e dentro dele vamos criar o arquivo relatórios.js, tá? Vou dar um Ctrl, segurar o Ctrl e o clique. Como a gente não tem o arquivo, ele vai criar pra gente aqui já. Já criou pra gente dentro do nosso diretório de relatórios, beleza? Então aqui a gente vai fazer a nossa importação do React, mas antes disso eu já vou estar criando a rota aqui, pra gente não esquecer. Então, route, nosso path, que é /relatórios, em seguida o elemento, que é o nosso relatórios. Beleza? Então já criamos a nossa rota e aqui nós não vamos mexer mais por enquanto. Aqui o nosso import, o nosso React from React. Beleza? E já vamos criar o nosso CSS, import relatório.css. Ctrl e clique para a gente criar ele. Então já estamos com os nossos dois arquivos que vamos trabalhar nessa aula criados. Eu vou tirar isso daqui, deixar minimizado para não ocupar muito espaço, isso daqui também. Então vamos criar a nossa função, que vai ser export default function relatórios com R maiúsculo, tá bom? Para evitar eventuais erros. E vamos retornar o nosso HTML dentro dela, tá? Return, assim como a gente fez em todas as nossas páginas. Tecnicamente é uma estrutura padrão para se trabalhar com o React, tá bom? Dentro daqui nós vamos colocar uma div vazia, tá? Só a tag de abertura e de fechamento de uma tag, tá bom? E dentro dela a gente vai estar criando uma div com uma class name, né? Um class name, e o class name dessa div vai ser corpo, corpo relatórios, beleza? Criamos a nossa div principal, dentro dela eu vou colocar um H1, só para a gente ver se está funcionando tudo bonitinho. Vamos voltar aqui. A letra tá branca. Eu já ia falar que não funcionou, mas a letra tá branca. Se a gente segurar aqui e arrastar, a gente consegue ver. Por isso que não está 100% visível, mas está funcionando, beleza? Então vamos voltar para o nosso código, tirar esse H1, que ele não nos interessa. Após a gente criar essa nossa div corpo relatório, dentro dela nós vamos importar o nosso header. Deixa eu importar ele aqui em cima primeiro. Vai ser import o nosso header componente, certo? Componente com T mudo. E ele se encontra no nosso from componentes header.js. Beleza? Já importamos o nosso componente e aqui nós conseguimos importar ele, instanciar, né? Podemos dizer assim. E aqui está o nosso header já funcional com todas as nossas rotas. Ó. Beleza? No nosso relatório, após a importação do nosso header, vamos criar um parágrafo. E esse parágrafo vai ter uma classe de nome, título
título relatório, tá bom? Título relatório. E dentro desse nosso parágrafo, nós vamos escrever gerar o nosso relatório. Gerar relatórios, colocar no plural. Após esse nosso parágrafo, nós vamos determinar uma segunda div. E essa div vai ter uma classe de form relatórios. Só relatório. Form relatório, beleza? Que vai ser o formulário do nosso relatório, tá bom? E em primeiro lugar, nós vamos criar um input do tipo select, tá bom? Então, vamos criar um label. Dentro desse label, nós vamos passar uma classe para ele, para a gente trabalhar com CSS. Então, o class name vai ser select, tá bom? Select. Para fazer menção ao tipo do input que vai estar dentro desse label, beleza? Então, selecionar um período. Selecionar um período. Por que um período? Porque vai ser a data de quando a gente vai querer esse relatório, beleza? Então, aqui a gente já vai estar criando o nosso select, que vai ser um select. Dentro desse select, nós vamos passar uma classe para ele, tá bom? Um class name, e o class name dele vai ser o select período. Select período. Beleza? Select período. E dentro desse select período, nós vamos ter umas opções. Option. Beleza? Eu já vou copiar, deixa eu só ver quantas opções nós teremos. 2, 4, 5 opções. Então eu já vou copiar e colar. Ctrl C. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Deixa eu só conferir se são 5. Exatamente 5, tá bom? Na primeira, eu já vou selecionar aqui tudo, vou dar Ctrl D, pra gente escrever em todas as linhas, tá? Porque esse comando que eu vou digitar agora vai estar presente em todas, então seria o value. Value, tá bom? Recebe e aspas, tá bom? Agora sim vai ser um valor individual para cada option, tá bom? Então a primeira vai ser selecionar um período, tá bom? Então a gente pode colocar como maiúsculo, né? Só que a gente tem que se atentar, porque quando a gente for fazer menção a essa determinada opção, a gente tem que se atentar para escrever do mesmo jeito, tá? Para que não ocorra nenhum erro. Então selecionar um período. Aqui, como não vai ficar aparente para o usuário, não tem a necessidade da gente estar colocando acento, tá bom? Mas a gente tem que se lembrar quando a gente for fazer a menção nas funcionalidades, tá bom? Aqui, dentro da tag, já vai ficar aparente para o usuário. Então, aqui a gente já pode colocar. Selecionar período. Beleza? Então, a nossa primeira opção tá ok. A nossa segunda opção vai ser diário, tá bom? Diário. E aqui a mesma coisa. Diário. Só que aqui nós vamos colocar o acento, tá? Para os caras não falar que nós somos burros, tá bom? Em seguida, o nosso terceiro vai ser quinzena, tá bom? Quinzena, porque seria um relatório quinzenal. Quinzena. Nosso quarto vai receber a propriedade no valor de mensal. E a mesma coisa aqui dentro. Mensal. E aqui, anual. O valor é a mesma coisa. Anual. Beleza? Criamos o nosso select, né? Então vamos ver aqui. E aqui vai ser a forma que ele vai ficar
apresentável para o usuário, tá bom? O intuito aqui de deixar a primeira opção como selecionar um período é porque, por exemplo, se ele estiver vazio, não que ele vai ficar vazio, ele já vai ficar pré-definido, né? Ele pega a primeira opção aqui e deixa selecionada. E isso é padrão. Então a gente determina no nosso script, né, nas nossas funcionalidades, que se a opção for igual à opção, a primeira, né, a gente dá um alerta para o usuário para que ele insira uma opção válida, né? Que no caso essa opção selecione um período, não é uma opção válida, né? É bem um alerta, como se fosse o placeholder que fica dentro dos inputs. Então essa primeira opção serve para isso, tá? Seria um valor default, né? Um valor padrão para ficar ali à mostra pro usuário, com o intuito de fazer com que ele selecione uma opção, tá bom? Por isso que a gente vai colocar selecionar um período, beleza? Voltamos para o nosso código. Então, após isso, nós vamos criar um segundo label. Perdão. Abaixo desse label. E esse label vai ter uma classe de select também. Por quê? Porque os estilos que nós vamos determinar para o primeiro vai ser o mesmo que vai ser o do segundo. Então eles vão ter o estilo padrão, vão ser iguais. Então, select, tá bom? Dentro dele nós vamos colocar um input de data, tá bom? Então, só que o título dele vai ser selecionar, como está lá em cima, selecionar uma data, beleza? E em seguida um input com o type input, vou fechar aqui com o type date, tá bom? Vou fechar ele aqui no mesmo, para a gente não ter que repetir aqui, ó, beleza? E se a gente selecionar, dar um Ctrl S e for lá visualizar, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? Não pegou o tipo dele, type aqui, ó, por isso que não pegou. Só um minutinho, date, certo? Aí, ó, aí fica um calendário pré-definido para a gente estar selecionando aí um ano, tal, mês. E deixa eu selecionar um aqui só para teste, então 2025, janeiro, dia 3. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E é bem fácil da gente trabalhar com ele em questões das funcionalidades, para a gente separar por partes, tá bom? Em seguida, nós vamos estar criando um input para selecionar a empresa. Esse input aqui pode ser que ele dê um pouquinho de trabalho para a gente mais para frente, porque a gente vai ter que trazer essas empresas para colocar nessas opções de acordo com as empresas que a gente tem cadastrado na nossa base de dados, tá bom? Então, mas o princípio até então é o mesmo. Label, vamos criar um label, tá bom? Dentro desse label nós vamos colocar selecionar empresa, selecionar empresa, tá bom? 2 pontos. E após, a classe dele também, pra gente não esquecer, class name select, tá bom? E após isso nós vamos, eu vou copiar o primeiro input, só pra gente deixar da mesma forma com alguns valores para ficar apresentável aqui pra gente, tá bom? Ctrl V. Então temos aí o nosso select, só que em vez de ser esses valores, aqui vai ser os valores das empresas que temos na nossa base de dados, tá bom? Mas aqui é só para ele ficar aqui com alguns valores, tá bom? Beleza? Isso daqui a gente vai preencher de acordo com os dados que vão vir do back-end, tá bom? Então, agora a gente vai criar o nosso botão para enviar o nosso formulário, beleza? Voltamos lá no nosso código, abaixo do nosso label, beleza? Abaixo do nosso label, vamos criar um botão. E esse botão vai ter o nome de gerar. Nossa. Gerar relatório. Ou só gerar. Vou deixar só gerar. Beleza? Vamos passar uma class para ele, uma class name. E essa class name vai ser btn gerar, tá bom? btn gerar.
Beleza, o nosso botão foi criado, vamos conferir se ele está aqui. Tá aqui, tá pequenininho assim porque é a configuração padrão dele, tá? Depois que a gente determinar o tamanho dele, vai apresentar a frase inteira. Tá só gerar, é isso mesmo. Mas depois a gente trabalha com ele, beleza? Então, agora embaixo dessa div, nós vamos colocar um BR, que é um break roll, né, para dar uma quebra de linha, para a gente continuar com o nosso desenvolvimento. Vamos desenvolver agora uma área onde vai ser apresentado para a gente o relatório de acordo com as necessidades que nós temos, ou seja, as regras que nós impomos, que seria o período, né, se seria diário, de quinzena, mensal ou anual, e a data referente, e em seguida a empresa. Então, a gente preenchendo esse formulário, assim que a gente gerar, ele vai preencher, trazer para a gente essas informações e mostrar nessa área que a gente vai estar desenvolvendo agora, beleza? Então, vamos criar uma div, tá bom? E vamos passar um class name para ela, e esse class name vai ser relatório, só isso. Relatório, tá bom? Dentro dessa nossa div, nós vamos criar um botão. Esse botão vai ficar bem no começo. Button, pelo amor de Deus. Bem no começo da nossa lista, né, do nosso relatório, para a gente estar gerando um PDF, tá bom? Então vamos dar uma class para ele, vai ser um class name, que a gente vai construir mais para frente a funcionalidade para a gente gerar um arquivo do tipo PDF com os dados que a gente trouxe da nossa busca, tá bom? Então a class dele vai ser btn PDF, tá bom? btn PDF. Após isso, dentro do nosso botão, não precisa quebrar a linha, para deixar o código um pouquinho mais limpo, vamos colocar não precisa ser tudo maiúsculo, gerar PDF, tá bom? Abaixo desse nosso botão, deixa eu ver se ele já apareceu lá pra gente, tá aqui, ó, gerar PDF. Então, abaixo desse nosso botão, nós vamos criar uma div, tá bom? Vai ser uma única div. Por quê? Por que uma única div? Porque a gente vai criar uma funcionalidade com o JavaScript que se chama .map, né? E esse .map, ele vai mapear, né, de acordo com o tamanho dos dados que vierem para a gente. Então, para cada informação do nosso relatório, ele vai criar uma div dessa, tá? De imediato a gente vai criar uma e vamos copiar para deixar um monte aí, só para a gente simular que a gente fez uma pesquisa, tá bom? Nessa div, nós vamos passar primeiro um header. Eu acabei confundindo, porque dentro dessa nossa área, dessa nossa div relatórios, nós vamos ter como se fosse um cabeçalho, para simular uma planilha, tá bom? Então, como se a gente fosse ter algumas colunas, e essas colunas serão nomeadas como data, volume, valor e empresa, tá bom? Então, essa nossa div vai ficar abaixo do nosso botão e vai funcionar como se fosse o nosso header. Ela vai ter até o mesmo estilo que o nosso header aqui, tá bom? Vai ficar com um tom um pouquinho transparente e os nomes vão ficar aqui. Vai ficar data, volume, valor e relatório e empresa, tá bom? A classe dessa nossa div, class name vai ser header com um H maiúsculo, tá? Não, header relatório. Header relatório, tá bom? Dentro desse nosso header relatório, vamos ter alguns P's. O primeiro P vai ser o data. O segundo P vai ser o volume. O terceiro P vai ser o valor. E o nosso quarto P vai ser o nosso empresa, tá bom? Empresa. Beleza? Ctrl S, só pra gente ver aqui, ó. Claro que vai estar tudo assim bem feio, porque a gente não está trabalhando com CSS ainda, mas já já a gente vai estar resolvendo esse pequeno problema, tá bom? Agora sim, uma segunda div que vai conter os dados da nossa busca, como eu havia dito, tá? Eu só confundi as coisas aqui. Vai ser uma div também.
E essa div vai ter uma class de dados relatório. Beleza? Dados relatório. Dentro desse nosso dados relatório, nós vamos criar, vamos deixar alguns inputs, da mesma forma que está aqui, ó, só para a gente preencher, como vai ficar de forma estática, né? Porque as informações reais a gente vai depender do back-end para estar preenchendo isso daqui, tá bom? Então só para a gente visualizar, tá bom? Seria isso. E para a gente deixar um relatório bem grande, como eu disse, que a gente vai, através do ponto map, criar diversas, a quantidade diversas não, vão ser diversas, mas a quantidade necessária de divs para cada informação, de acordo com os dados que a nossa busca imprimir, tá bom? Então, vamos colocar aqui só um pouquinho só para a gente conseguir visualizar. Então, quando a gente trabalhar com os estilos, isso aqui vai ficar mais visível para a gente, mais organizado, né, digamos assim, beleza? Então, até então, essa é a nossa página de relatórios, tá? O nosso HTML, tá? Então, agora nós vamos trabalhar com o nosso CSS, beleza? Vou arrastar aqui para o canto. E, como de costume, nós vamos colocar aquela imagem de fundo, tá bom? Vamos determinar algumas configurações padrões, que seria um margem 0, um padding também 0, tá bom? Padding 0 também. E Ctrl S, só para tirar as margens e as bordas, né? Então, vamos pegar o nosso corpo relatório, corpo, ponto, né? Por causa do class, corpo, relatório, relatórios. E dentro do nosso corpo, vamos colocar nosso background image, URL. Dentro da nossa URL, nós vamos colocar ponto barra mais uma vez, para a gente ir lá para o image. Dentro do image, nós vamos pegar o fundo, tá? E aqui nós já vamos determinar o tamanho dele, que seria o background size cover, tá bom? E aí, nosso background já está posicionado, beleza? Após isso, nós vamos mexer no nosso título, tá bom? Que seria o título, relatório. E no nosso título relatório, nós vamos colocar o fonte, né? Font size de 40 pixels. Em seguida, nós vamos colocar um text align center, para ele ficar centralizado. E depois disso, uma color white, que não teria necessidade, porque é o padrão, né? Já vem branco. Color white, um font length, para a gente deixar um pouquinho mais grosso, parecido com o negrito, 900, né, que é o valor máximo. Em seguida, um margin top de 10 pixels e um margin bottom, que seria a margem para baixo, né, de 20 pixels, para ela ficar um pouquinho distanciada do nosso formulário, que vai ficar aqui embaixo, beleza? Então, após o nosso título, nós vamos mexer com o nosso form relatórios, beleza? Que é esse daqui. Cadê nosso form relatórios? Já até perdi. Corpo, cadê o div? Aqui. Vou copiar. Ctrl C. Ponto form relatório, tá bom? Vamos colocar um text align center para deixar tudo centralizado, bem bonitinho. Um font size de 30 pixels, tá? Perdão. Em seguida, nós vamos mexer com as dimensões dele. Dá um width de 80% e uma margem left de 10%. Beleza? Vamos ver aqui. Já aumentou e deixou ele centralizado, tá bom? Se a gente colocar um background color, só para vocês verem que ele está centralizado, tá vendo? Tá bem centralizadinho, tranquilo? Esse nosso background color aqui a gente pode apagar, que a gente não vai usar ele. Então, vamos dar uma margem também no fundo, margem bottom de 20 pixels, para distanciar ela do próximo elemento. Em seguida, vamos dar um display flex, tá bom? Display flex
Opa, traço flex. Display flex. Em seguida, o nosso flex direction, tá bom? Flex direction, row de linha. Em seguida, um justify content, space between. Esse é o espaço entre eles, tá? Para eles ficarem todos separados. O botão de girar, depois a gente vai mexer com ele, tá? Que ele vai ficar mais para baixo. Deixa eu ver aqui se eu posicionei ele mal. Nosso botão gerar. Ah não, tá certo, o botão vai ficar ali mesmo, tá? É o outro botão que vai ficar aqui, ó. Beleza? Então, o nosso próximo estilo vai ser no botão gerar, tá bom? Que seria ponto .btn gerar. Vamos dar um tamanho para ele. Não, primeiro vamos colocar a cor da fonte, né? Color white. Em seguida, nós vamos colocar um cursor pointer, né? Cursor pointer, para deixar ele como um botão. Para quando a gente passar o mouse em cima, ele mudar para aquele dedinho que sinaliza que a gente pode clicar nesse elemento, beleza? Então, cursor pointer. Em seguida, vamos mexer no tamanho dele, que é o width. Vamos colocar um width de 250 pixels, beleza? Para ele ficar um pouquinho grande. Em seguida, da altura, height. Vamos dar um height de 30 pixels, 35, né? Vamos deixar de 35 pixels e perdão, 35 pixels, e após os 35 pixels nós vamos tirar a borda padrão, né? Border none, e vamos dar um border radius de 5 pixels. Vamos ver. Beleza? Então, vamos mudar agora a cor dele, que seria um background color, e a cor dele vai ser RGB, e esse RGB vai ser 0,0,248, tá bom? Vai ser um azul, beleza? Botãozinho de girar. Pronto, nosso botão tá ok. Se vocês sentirem melhor, vocês podem ir adaptando o layout da imagem de acordo com as necessidades que vocês... com os estilos que vocês acham que ficariam mais agradáveis, tá? O intuito aqui é vocês praticarem. Em cima desse layout que eu trouxe, vocês tentarem desenvolver umas coisas semelhantes ou até um pouquinho melhor, tá? De acordo com o que vier na cabeça de vocês, contanto que vocês pratiquem e coloquem em prática o conhecimento que eu estou passando para vocês, beleza? Então, nosso form relatório já foi, mexemos no nosso botão gerar. Embaixo do nosso botão gerar, nós vamos mexer na nossa div de relatórios, tá bom? Que vai ser essa daqui, ó. Tá bom? Depois a gente mexe com o nosso botão relatório ali em cima. Ctrl+C. Tá bom? Então, ponto, Ctrl V. O nosso relatório vai ter um width de um pouquinho maior, vai ser 90%, tá bom? E em seguida aqui a margem left vai ser de 5%, que é o que se nos resta 10. Então separamos 5 daqui e vai ficar 5 do outro lado, tá bom? Vamos colocar no background para a gente conseguir visualizar. Background color, aqua, tá aí, ó, 90% e 5% em cada lado, tá bom? Totalizando aí os nossos 100%. Beleza? Então, o background desse nosso... Não vai ter background, né? Eu coloquei como transparente para a gente colocar um blur, tá? Então, vou colocar ele aqui como transparente. Transparente. Embaixo a gente coloca back filter. Backdrop filter. Esse aqui é backdrop filter. E colocamos um blur. Abre e fecha parênteses. E aqui vou colocar 4 pixels. Viu que ele deu uma... ficou meio turvo, né? Isso aqui, conforme a gente aumenta a quantidade de pixels ou diminui, se a gente diminui ele fica menos embaçado, e quanto mais a gente aumenta, mais embaçado ele fica, beleza? Então vou deixar aí com 5 pixels. Por que eu coloco isso? Para imagem de fundo não atrapalhar a visualização dos elementos que vão estar aqui dentro, tá bom? Para que não atrapalhe visualmente.
o nosso relatório. Em seguida, eu vou colocar o botão aqui em cima para ficar na ordem, né? Já que o botão é no nosso código. Não faz sentido o que eu ia falar. Eu ia falar que o nosso botão gerar PDF, né, tá em cima do nosso relatório. Ele está em cima dos dados do nosso relatório, porém ele está dentro da div relatório. Ele é o primeiro componente, então não faz sentido eu colocar ele aqui, já para manter uma ordem, né, de acordo. Tudo bem que se eu colocasse não ia fazer diferença nenhuma, ia funcionar do mesmo jeito, mas é só para a gente manter o nosso código organizado de acordo com a estrutura da nossa página, tá bom? Então, btn pdf, nosso btn pdf, a gente vai colocar um Text Align Center e praticamente as mesmas proporções dimensionais do nosso botão gerar, beleza? Então, vamos colocar no text, né, como eu falei, Text Align Center. Após o text, vamos colocar o width de 250 pixels, o nosso height de 35 pixels. Após o height, vamos tirar a borda, né? Border none, e colocar a nossa border radius de 5 pixels. Em seguida, nós vamos colocar nosso background color, tá? RGB. Deixa eu ver se eu já pego a mesma propriedade já. Aqui, ó. Beleza, então a cor já pegou. A cor da fonte eu não alterei. Vou colocar aqui em cima color white e um font length de 900. Coloquei 900? Não, no botão eu nem coloquei um font length, né? Vou deixar para ficar igual. Talvez eu... vai ficar assim mesmo, tá? Beleza? Então, já tá com a opacidade. E após isso, vamos dar uma margem button para distanciar ele do nosso próximo elemento. Margem button 10 pixels só é o suficiente, beleza? Esse daqui eu acho que ele ficou até um pouquinho grande. Não, mas tá bom, tá bom. E agora nós vamos mexer com o nosso header relatório, beleza? Ctrl C, já para facilitar, Ctrl V. Dentro desse nosso header relatório, nós vamos colocar a mesma cor que se encontra no nosso componente header, tá bom? Então seria um background color RGB, RGBA, perdão, RGBA. Eu vou apagar tudo isso aqui. O nosso RGBA, o código dele vai ser 0,3,3,0.281, tá bom? Olha lá, aí. Em seguida, nós vamos dar um display flex, um flex direction, row, vai ficar como linha, e um justify content, space between. Beleza? Para deixar eles... Lembra que eu falei que ia ficar como se fosse uma planilha? Então vai ficar coluna data, coluna volume, coluna valor e coluna empresa. Beleza? Em seguida, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma margem e um tamanho dele. Vou colocar só para distanciar, para ele não ficar bem colado aqui no fundo, ó, tá vendo? Então eu vou colocar um tamanho width de 98%. Então nos sobra 2. Então margem left 1%. Só para dar uma distanciada e ele não ficar muito colado. Não ficou muito legal não, melhor deixar, né? Que aí fica diferente, a gente consegue visualizar aqui, ó, que uma borda vem até aqui e a outra... então vamos fazer aqui. Pode deixar assim mesmo. Pode tirar isso aqui. Eu não gostei, não me agradou. Deixar até o final mesmo. Então vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho essa fonte. Com a fonte size de 18 pixels. Vamos ver. Ficou bem legal. E um font length de 600. A cor
Acho que eu vou deixar branco também, porque o branco ele vai destacar, né? Comparado com o preto, tá vendo? Então, color white. Eu acho que o branco ficou um pouquinho melhor do que o preto. E eu vou trocar essa cor daqui também, ó, pra deixar branca. Aqui a gente pode estar dando uma escurecida a mais no nosso alfa, para destacar um pouquinho mais os títulos, tá bom? Então, até então, no meu ponto de vista, ficou bem legal. Vamos continuar então, perdão, com o nosso dados do relatório, beleza? Deixa eu copiar aqui, dados do relatório, Ctrl+C, ponto, Ctrl+V. E aqui nós vamos colocar uma margem top de 10 pixels para distanciar de um dado para o outro, beleza? Em seguida, um width de 100%, tá bom? Não mudou nada porque eu ainda não coloquei o display, né? Display flex e o flex direction row. E em seguida do justify content. Justify content, space between. A row não, space between, que é espaço entre eles, tá? Aí ficou aqui tudo bonitinho. Eu vou ter que ajustar esse nosso background aqui para ele ficar... Na verdade ele vai ficar automático, mas isso aqui vai ficar feio. Nós vamos ter que solucionar esse problema aqui mais pra frente. Vamos acabar de terminar os nossos estilos aqui, tá bom? Então, a gente vai dar um background. Ele vai ficar preto também, background color vai ser RGB. E o RGB dele vai ser 37, 36, 36, tá bom? 37,36,36. Esse, opa, mas tem que colocar os parênteses, né, irmão? Já apaga isso daqui. Só para dar uma destacada. Em seguida, a fonte também vai ser branca, tá bom? Color. Não, esse aqui é white. White. Para ele destacar bem, tá bom? A fonte, nós vamos colocar no tamanho de 12 pixels, para não deixar ela tão grande. Font size, vou colocar 12 pixels. Ixi, 12 pixels ficou minúsculo, tem que ser 18 também. 18. Aqui, a gente vai ter que ajustar o tamanho dessas fontes de acordo com o tamanho do nome da empresa. Porque quanto maior o nome da empresa, maior vai ser o espaço que ele vai ocupar aqui, entendeu? E para efeito visual, por enquanto tá legal, mas pode ser que, se o nome da empresa for muito grande, ele ultrapasse e sobreponha, né? Fique um por cima do outro aqui, por exemplo, se ele vir até o valor aqui, vai ficar feio, não vai ficar uma coisa apresentável. Mas aí tem umas formas da gente dar uma reduzida no nome da empresa também, né? Mas quando a gente chegar lá nessa ponte, a gente vê se a gente atravessa. Beleza? Agora a gente tem os nossos P's. Não, porque aqui já foi solucionado. Agora eu vou ver o que eu faço em relação a esse background aqui, tá bom? Por que ele ficou assim. Beleza? Bom, eu fiz um corte no vídeo aqui porque eu ia ver se eu entendi o que estava acontecendo com o nosso background. Porém, eu atualizei a página e ele voltou normal. Realmente são coisas que não dá para entender, tá bom? Então, aqui, tecnicamente, nós finalizamos o nosso formulário, tá bom? Todas as informações aqui serão trazidas da nossa base de dados, tá bom? E para a gente preencher esse formulário aqui com os dados da nossa base de dados, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento da nossa base de dados, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula, tá? Na próxima aula,
a gente vai focar no back-end, para a gente criar o cadastro de clientes, tá bom? E assim que a gente criar o cadastro, a gente já vai criar a funcionalidade para trazer ele, para deixar ele visível aqui para a gente, tá bom? E assim sucessivamente com as nossas outras duas funcionalidades do back-end, tá bom? Beleza, gente? A gente se despede por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.